bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo essa palestra. Eu me chamo Nayara, sou doutoranda em Ciência do Sistema Terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e é uma alegria estar aqui para poder compartilhar algumas reflexões com vocês, né, para dialogarmos sobre um tema que se tornou central, tanto para a ciência como também para a sociedade contemporânea, e levar em consideração a relação entre os recursos hídricos, mudanças climáticas e o ensino. Então, nessa palestra que eu intitulei de Pesquisa em Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas, Contribuições para o Ensino, eu proponho uma reflexão sobre como o conhecimento científico produzido nessas áreas, ele pode contribuir não só para compreender os desafios ambientais atuais, mas também para fortalecer processos educativos e, consequentemente, ampliar a consciência socioambiental. Então, mais do que trazer, apresentar resultados científicos, o objetivo é também dialogar um pouco sobre como a pesquisa ela pode chegar ao ensino e também contribuir para a formação crítica da sociedade. Então, para início de conversa, dentro do contexto do tema, no que diz respeito aos recursos hídricos, à água, compreender a água hoje não é apenas uma questão ambiental ou científica, mas também uma necessidade que é educacional, assim como a questão das mudanças climáticas. Então, em um cenário de transformações climáticas, de alterações climáticas, que, com o passar dos anos, vem afetando, alterando os processos que são fundamentais do sistema terrestre, especialmente aqueles que estão relacionados aos recursos hídricos, entender esses sistemas nunca foi tão importante. Então, é mediante esse cenário, é mediante esse contexto, que a pesquisa científica ela deixa de ser apenas uma produção de conhecimento e passa também a assumir um papel que é central, tanto na compreensão desses fenômenos, como também na sua tradução para o ensino, na sua transmissão para o ensino e para a educação ambiental, por exemplo, né? Tornando-se, então, uma ferramenta que é essencial para poder formar sociedades mais preparadas, mais preparadas para os desafios do futuro. Então, para iniciarmos essa discussão, é importante destacarmos um pouco sobre o papel fundamental da pesquisa, que age aí como uma ferramenta essencial de ensino, né? Uma ferramenta educacional. Então, a pesquisa científica, ela desempenha esse papel que é fundamental no fortalecimento do processo educativo, uma vez que ela vai possibilitar a aproximação dos estudantes da realidade ambiental e também dos desafios concretos que são enfrentados pela sociedade na qual esses estudantes estão inseridos. Então, é nesse contexto que, quando o ensino ele incorpora os resultados de pesquisa, dados observacionais e também problemáticas reais, que estão relacionadas aos recursos hídricos e às mudanças climáticas, que são os temas centrais dessa palestra, o aprendizado ele acaba deixando de ser abstrato, né, e passa a dialogar diretamente com o cotidiano e com o território onde esses alunos, esses estudantes estão inseridos. Então, utilizar dados reais, utilizar os exemplos de estudos de casos, os inúmeros exemplos que a gente possui na literatura, as análises climáticas no ambiente educacional, utilizar tudo isso torna o ensino ainda mais contextualizado e também significativo, permitindo que os estudantes eles compreendam como o conhecimento científico é produzido e também aplicado na solução de problemas ambientais. Então, essa abordagem, ela acaba favorecendo a integração entre a teoria e prática e também estimulando a interpretação de informações, uma análise crítica dos fenômenos ambientais e também a compreensão das relações que há, né, que existem entre clima, água e sociedade, que nada está separado, está tudo interligado. Então, nesse cenário, a ciência ela deixa de ser percebida apenas como um meio onde eu obtenho resultados científicos e análises climáticas, análises sobre a água, que já estão ali prontos, e passa a ser entendida também como um processo investigativo, ativo e contínuo, né? Então, a inserção, né, ao inserir a pesquisa no ensino,
haverá um estímulo à curiosidade científica por parte desses estudantes, o pensamento crítico também e a interdisciplinaridade, que consequentemente vai contribuir para a formação de sujeitos que passaram a ser mais autônomos, mais capazes de questionar, de investigar e também participar de forma mais consciente das discussões ambientais e climáticas contemporâneas. Então, antes de a gente voltar para essa discussão mais diretamente ligada ao ensino e à educação, eu resolvi trazer algumas informações, alguns dados, tanto acerca dos recursos hídricos, como também das mudanças climáticas, sobretudo no contexto do Brasil, e a relação entre essas duas grandes áreas, esses temas, né? Para a gente discutir um pouco e depois retornar para a questão do ensino, da importância desses temas aplicada ao ensino, da importância da pesquisa nessas áreas aplicada ao ensino, à educação ambiental, de uma forma geral. Então, a disponibilidade e a gestão sustentável dos recursos hídricos, para a gente iniciar, é essencial, na verdade, para a sociedade contemporânea. Ponto. Uma vez que, havendo essa disponibilidade e essa gestão sustentável, haverá também a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento socioeconômico e uma qualidade de vida das comunidades brasileiras e do mundo ainda melhor. Só que, em um cenário de mudanças climáticas que estamos vivendo atualmente, que são as mudanças climáticas, elas são definidas como aquelas mudanças atribuídas direto ou indiretamente às atividades humanas, que acabam alterando as composições da atmosfera global, adicionadas variações naturais do clima. Então, as mudanças climáticas não envolvem apenas alterações naturais do clima, mas também as atividades humanas. Não há como falar de mudanças climáticas sem levar em consideração as alterações provocadas, as mudanças, as atividades provocadas pelos seres humanos. Então, as mudanças climáticas, somada ao crescimento populacional, junto ao acesso à água potável, a necessidade do acesso à água potável e o gerenciamento dos recursos hídricos, tudo isso acabam afetando os padrões de precipitação, disponibilidade de água doce e qualidade desses recursos. Então, consequentemente, isso vai acabar gerando impactos significativos na sociedade em geral, como a gente já tem visto nos inúmeros estudos, na pesquisa científica, vem nos mostrando cada vez mais, de forma mais evidente, esses impactos das mudanças climáticas na sociedade. Marengo, em um estudo de 2008, ele destacou que o Brasil ele possui uma posição privilegiada quanto à disponibilidade de recursos hídricos, sendo a disponibilidade de água dependente em grande parte do clima. Então, os perigos que são decorrentes das mudanças climáticas têm suscitado cada vez mais uma preocupação, não só no âmbito científico, mas também político, midiático e entre a população em geral. Então, a gente destaca a questão da poluição dos recursos hídricos do Brasil, que tem emergido como um desafio adicional aos desafios já existentes. Então, no que diz respeito ao recurso hídrico, que é considerado como toda a água que provém, definido, né, como toda a água que provém da superfície ou da subsuperfície terrestre, e que pode ser empregada como em um determinado uso ou atividade, podendo também passar a ser um bem econômico, né? Então, importante destacar, né, que todo recurso hídrico é água, mas nem toda água ela pode ser considerada como recurso hídrico. Ou seja, todo recurso hídrico é água, mas nem toda água eu posso utilizar para algum fim, para alguma atividade. Então, no contexto do Brasil, as mudanças climáticas, elas já vêm causando impactos nas populações, e os efeitos desses impactos, eles são sentidos, sobretudo, pelas comunidades mais vulneráveis. Acaba afetando ainda mais, de uma forma mais forte, mais intensa, nas populações mais sensíveis, mais vulneráveis, que são justamente aquelas que acabam enfrentando os desafios maiores, justamente por conta, não só, mas sobretudo, da localização dessas comunidades, que geralmente são em áreas rurais ou urbanas, né, ou urbanas, com uma infraestrutura ali inadequada. Então, o acesso à água de qualidade e a manutenção das atividades socioeconômicas, sobretudo nesses lugares, nessas localidades, são questões ainda mais urgentes.
Então, por isso, a necessidade de buscar, né, soluções sustentáveis para poder mitigar os efeitos negativos e também promover o bem-estar das comunidades afetadas. Então, esses desafios eles estão diretamente relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que, sem sombra de dúvidas, podem ser atrelados ao ensino, à educação. Essa temática pode ser trabalhada com base nesses objetivos de desenvolvimento sustentáveis e ser levado para as salas de aula. Trazer o que a gente tem na pesquisa científica, ali de dados, de informações significativas acerca dos temas, e tentar transformar essas informações em algo mais acessível para os alunos, para os estudantes, né, acerca desses temas. Então, o contexto das mudanças climáticas no Brasil, sabe-se que o Brasil ele possui um extenso território que abriga uma grande diversidade de ecossistemas e reflete suas diferentes condições climáticas e topográficas. Então, a nível de exemplo, podemos citar a floresta amazônica, né, que desempenha um papel que é fundamental, na regulação das chuvas em toda a América do Sul e que é essencial para o equilíbrio energético do planeta. Então, a maior parte dos fatores que contribuem para as mudanças climáticas no Brasil são causados, sobretudo, à ação antrópica, como, por exemplo, a poluição do ar nos grandes centros urbanos e nas zonas florestais. E aqui eu trago alguns exemplos de consequências já das mudanças climáticas no Brasil, como o aumento de temperatura em aproximadamente 1 grau Celsius entre a década de 50 e até os anos atuais, a elevação do nível do mar, que é condizente com a média global de 1,9 metros, ocorrida ali entre os anos de 1900 a 2010, os aumentos sistemáticos de extremos de chuvas nas regiões sul e nordeste. A cada ano que passa, a gente vê cada vez mais exemplos associados a esses aumentos sistemáticos desses extremos de chuvas nessas regiões, assim como também da ampliação da frequência de chuvas na região sudeste. Tive a elevação das vazões dos rios Paraguai, Uruguai e Paraná, também uma consequência já das mudanças climáticas, e as alterações da temperatura da superfície do oceano, que é próximo à costa brasileira. Então, na conjuntura dos gases do efeito estufa, até o ano de 2021, mas que se perdura até os anos atuais, mais atuais, o Brasil foi o quinto maior emissor, com cerca de 2,15 bilhões de toneladas anuais desses gases. Então, até os últimos anos, as principais fontes desses gases no Brasil, por setor, são energia, agricultura, as mudanças no uso do solo e silvicultura, os processos industriais, assim como também o lixo e desperdício. Então, os principais responsáveis pela geração de gases de efeito estufa no Brasil são o uso da terra, queimadas e desmatamento, a pecuária e o transporte de uma forma geral. E aí, nessa conjuntura do que foi falado até agora, é importante a gente destacar a relevância, a importância da água e do ciclo hidrológico. E é até algo central de ser levado para as salas de aula, de ser tratado no ensino, na educação ambiental, a importância do ciclo hidrológico para todo esse contexto, certo? Então, a água ela é considerada como um recurso natural que é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, que é dotado de um valor econômico, que é utilizado em diversas atividades industriais e comerciais, porém, trata-se aí de um recurso que é limitado. Por isso, a necessidade de uma gestão adequada e conservação dos recursos hídricos, né? Possui um papel que é importante na regulação do clima global e gera influência nos padrões climáticos e manutenção do equilíbrio térmico e também da estabilidade da temperatura. Então, a movimentação e as mudanças de estado da água ocorrem justamente dentro do ciclo hidrológico. Então, imagine pegar isso, essa informação que a gente tem ali no contexto da pesquisa científica e transformar em algo acessível dentro do ensino, dentro da educação ambiental, né? Então, o ciclo hidrológico ele é um processo contínuo de transporte de massas de água do oceano para a atmosfera e desta através de precipitações, do escoamento, seja ele superficial ou subterrâneo, e novamente ao oceano. Então, o ciclo hidrológico é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas e o fornecimento de água doce para a vida na Terra.
certo? E quanto aos recursos hídricos na sociedade brasileira? O Brasil ele possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, como os rios, lagos, lagunas, aquíferos, perdão, lagoas, aquíferos e uma vasta costa marítima. Então, as bacias que possuem o maior volume de água doce do mundo, a nível de exemplo, são expressivamente de domínio brasileiro. A bacia amazônica e a bacia do Rio Paraná são exemplos dessas bacias que possuem o maior volume de água doce, que perpassam fora do Brasil, mas que são expressivamente de domínio brasileiro, certo? Então, a sociedade ela sempre procurou aprimorar suas técnicas para poder interagir com a natureza, e isso levou ao crescimento das áreas urbanas no Brasil. Então, consequentemente, houve uma ampla remoção da vegetação natural para poder é, a expansão, haver, né, da expansão urbana, uma crescente impermeabilização do solo, né, e, consequentemente, os problemas ambientais foram se tornando e vêm se tornando cada vez mais sérios e, em muitos casos, irreversíveis. Infelizmente, isso tem ocorrido com muita frequência e a pesquisa científica, ela é fundamental para nos passar essas informações. Uma das principais consequências da urbanização e da remoção da vegetação nativa são justamente as mudanças climáticas que têm se tornado cada vez mais expressivas nos últimos anos. Mas quais são as principais causas, das mudanças climáticas? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O quinto relatório de avaliação do IPCC, né, o AR5, ele indicou uma alta probabilidade de que mais de 50% do aumento observado na temperatura média entre os anos de 1951 e 2010 foi justamente resultante do aumento das concentrações de gases de efeito estufa provocados pelo, pela ação antrópica. No caso, provocada, né? Provocado pela ação antrópica. Então, na síntese inicial do sexto relatório de avaliação, o AR6, lá existe um fortalecimento da possibilidade de que as mudanças climáticas, de fato, são causadas em grande parte pela ação antrópica. E os modelos climáticos atuais, né, que são usados para simular o sistema climático e também entender as causas das mudanças observadas, demonstram justamente que apenas a inclusão de fatores humanos já pode reproduzir adequadamente as mudanças climáticas observadas. Ou seja, como falei anteriormente, não há como a gente discutir, falar de mudanças climáticas e as consequências das mudanças climáticas, das causas das mudanças climáticas, sem levar em consideração os fatores humanos, a ação antrópica, certo? Então, as causas antrópicas das mudanças climáticas, eu destaco algumas aqui, com as próprias atividades humanas, mencionada até o momento, que é a principal causa das mudanças climáticas que vem sendo observada desde meados do século XX, e a gente cita como exemplo a queima de combustíveis fósseis, como carvão, o petróleo, o gás natural, o aumento do efeito estufa, né, através dos transportes e indústria, né, que são os principais poluentes urbanos. A gente tem também o efeito estufa, né, como uma causa antropogênica, o efeito estufa intensificado pela ação antrópica, né, que é a concentração desses gases de efeito estufa que retém o calor na atmosfera leva ao aumento da temperatura média global, que estão justamente se elevando devido às atividades humanas. E, além disso, a gente tem os feedbacks, tanto os negativos como os positivos. A gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, à medida que o gelo do Ártico se derrete, a gente vai ter menos luz solar refletida de volta para o espaço, o que vai contribuir para um aquecimento adicional. A gente tem um exemplo de feedback positivo. Feedback negativo, a gente tem como exemplo o aumento do dióxido de carbono, CO2 atmosférico, que vai estimular o crescimento das plantas, que vai absorver mais CO2 da atmosfera por meio da fotossíntese. E como principais causas naturais das mudanças climáticas, a gente tem a atividade solar, os vulcões e também as oscilações naturais, né, que o clima ele vai variar devido às oscilações internas do sistema climático, como o El Niño, a oscilação sul, a oscilação decadal do Pacífico e a oscilação do Atlântico Norte, né, que pode causar aí, flutuações das temperaturas globais e também nos padrões de precipitação em escalas de tempo mais curtos.
E quanto aos impactos sociais e dos recursos hídricos, né? A começar pelos impactos sociais, né, que é algo que é importantíssimo da gente levar em consideração se a gente for pegar essas informações que a pesquisa nos traz, que a pesquisa já nos dá há muitos anos, e levar elas para o ensino, para a educação ambiental, e fazer com que o aluno, o estudante, ele compreenda da forma mais fácil possível e possa entender a realidade do território, da localidade onde ele está inserido. Por isso a necessidade, a importância de haver essa ligação entre a pesquisa científica e o ensino, né? Não pode eu acredito dessa forma, eu vejo dessa forma, não tem como a gente produzir, produzir, produzir e não passar essas informações para a geração da pesquisa científica de amanhã, dos futuros pesquisadores. Então, é importante que isso seja já inserido no ensino desde quando crianças, para que eles já possam crescer entendendo a realidade ambiental, as consequências dos seus atos, já desde as primeiras séries. Então, quanto aos impactos sociais das mudanças climáticas, conforme o painel brasileiro de mudanças climáticas, o PBMC, muitos dos impactos sociais ocorreram devido aos efeitos que já são difundidos no meio ambiente, como, por exemplo, o aumento do nível do mar, que poderá acarretar em migrações de pessoas de zonas costeiras, as mudanças no uso da terra e também as alterações dos totais pluviométricos, podendo provocar adaptações de agricultura, além também de novas migrações de pessoas das zonas rurais. Consequentemente, poderá ser afetada, então, a disponibilidade de água e a saúde humana em setores como o alimentício, o energético e o turístico. Existem alguns estudos que revelam já essas consequências das mudanças climáticas, esses impactos na sociedade, né? Então, existe um estudo de 2010, 2011, em que os autores eles realizaram um estudo que buscou conectar as previsões das mudanças climáticas com os modelos socioeconômicos, justamente para poder realizar uma análise mais abrangente dos efeitos econômicos dessas mudanças. Então, os impactos sociais das mudanças climáticas, eles se perduram ali também no setor econômico. Então, as simulações utilizadas nesse estudo revelaram que as mudanças climáticas elas terão impactos negativos sobre o Brasil nos cenários analisados, como, por exemplo, na redução do crescimento econômico, o bem-estar da população, terá uma maior sensibilidade da agricultura e da pecuária entre os setores afetados por essas mudanças climáticas, um aumento significativo das desigualdades regionais e sociais e também um aumento da pobreza, né? Além disso, é importante destacar o impacto na área da saúde humana, né? Porque para qualquer alteração no clima de um determinado lugar, sempre vai existir uma parte da população que será forçada de uma forma mais intensa a se adaptar a essas mudanças. Todos precisarão se adaptar, todos vêm se adaptando de alguma forma, mas existem aquelas populações mais vulneráveis que precisarão ser forçadas de uma forma ainda mais intensa a se adaptar a essas transformações, né? E os impactos dos recursos hídricos, o PBMC, no capítulo 4 do relatório, descreve quais são os impactos que essas mudanças estão exercendo e exercerão, continuarão exercendo sobre os recursos hídricos, como o aumento da quantidade de água retida na atmosfera, a alteração dos padrões de ocorrência da precipitação, tanto em nível de intensidade como também de extremos, de chuvas, a cobertura de neve reduzida e também o derretimento do gelo. Então, alguns trabalhos que utilizam diferentes modelos meteorológicos e climáticos, eles destacam o maior impacto que ocorrerá devido às mudanças nos totais de precipitação, que tenderão a diminuir em algumas regiões do Brasil. Então, aqui eu trago alguns exemplos, como a região do Nordeste e a região amazônica do Brasil, que espera-se, de acordo com a pesquisa científica, com os trabalhos que a gente encontra, uma redução de até 20% das vazões dos rios situados nas bacias hidrográficas da região Nordeste e da região amazônica. Em regiões do sertão nordestino, são esperadas reduções de até 50% nas vazões de alguns de seus rios, e nos rios que estão situados nas regiões hidrográficas da região sul e sudeste do Brasil, por exemplo, são esperados aumentos de suas vazões, uma vez que haverá anomalia positiva de precipitação nestes locais, como a gente já vem observando.
Então, a disponibilidade hídrica de águas subterrâneas, haverá reduções de até 70% nas recargas de água dos aquíferos subterrâneos na região Nordeste a partir do ano 2050, de acordo com esses estudos, além também de uma redução variando de 30% a 70% na região Norte e um aumento de 30% a 100% nas regiões Sul e Sudeste, né? Ambientes como de lagunas e lagos, os fatores atmosféricos, como a temperatura, a umidade, a precipitação, a evaporação, a quantidade de nuvens, ventos e níveis de radiação, provocarão mudanças no aquecimento da água, na disponibilidade hídrica e na intensidade da radiação ultravioleta que chega até a superfície. Então, todos esses recursos hídricos vão e vêm sendo afetados de alguma forma, com algum nível de intensidade pelas mudanças climáticas, e, consequentemente, a sociedade também. Então, existe essa importância de se levar essas informações para a sala de aula. E aqui eu não falo apenas do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, mas também, além de todos esses níveis educacionais, do ensino superior, né? Sobretudo se o curso ele for um curso, por exemplo, de geografia, de engenharia ambiental, de climatologia. É importante ter esse conhecimento ali e que seja passado para os alunos, para os pesquisadores de amanhã, não só os pesquisadores, mas antes disso, para a sociedade, para os futuros adultos de amanhã, para os futuros tomadores de decisão do amanhã. Então, além disso, é possível observar evidências de uma diminuição na diversidade de vida nos ecossistemas aquáticos continentais do Brasil. A gente pode mencionar poluição, eutrofização, assoreamento, eh, construção de represas e controle do fluxo das cheias, pesca excessiva e introdução de espécies não nativas. E o problema da poluição é um dos mais graves no Brasil, que afeta a segurança hídrica no país. A gente, de uma certa forma, em algumas regiões, há uma insegurança hídrica, né? O acesso comprometido da água por parte de algumas populações, ou quase que comprometido, né? Então, quando há água disponível em quantidade e qualidade suficientes para poder atender as necessidades humanas e econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos, tem-se aí a segurança hídrica. E a gente menciona um exemplo da eutrofização, que boa parte dos rios brasileiros são poluídos, muitos são eutrofizados, né, que a eutrofização é justamente o enriquecimento excessivo dos ecossistemas aquáticos com nutrientes que levam à proliferação de algas e eventos anóxicos, que são aqueles eventos onde há ausência de oxigênio, que consequentemente leva à mortalidade dos seres vivos que habitam, né, que vivem ali naquele recurso hídrico. Então, veja, né, a gama de fatores que são consequências justamente das mudanças climáticas que estão totalmente atreladas às nossas atitudes, né, às nossas ações contra o ambiente e, consequentemente, contra nós mesmos, porque a gente acaba sofrendo as consequências no futuro. E a gente vem sofrendo essas consequências justamente por conta das nossas atitudes. Por isso, reforço a importância de levar esse conhecimento, de aplicar esse conhecimento no ensino desde as primeiras séries, para a criança, o adolescente, o juvenil, o jovem e o futuro adulto crescer entendendo isso, ter consciência ambiental, ter consciência das suas atitudes, né, dos seus atos, e o quanto que esses nossos atos, eles podem afetar não só o meio ambiente, mas a nós mesmos, os nossos filhos, né, a geração futura. Então, aqui já para finalizar, pesquisa em recursos hídricos, mudanças climáticas e as suas contribuições para o ensino, algumas, algumas reflexões, né? A pesquisa em recursos hídricos e mudanças climáticas, ela contribui significativamente para o fortalecimento do ensino, porque vai transformar os resultados que estão ali científicos na pesquisa em instrumentos de aprendizagem e conscientização ambiental, né? Então, os estudos que investigam variáveis climáticas, que investigam a qualidade da água,
A disponibilidade hídrica e a ocorrência de eventos extremos, eles permitem compreender de forma mais concreta como que as alterações do clima influenciam os sistemas naturais e a vida das populações de uma forma geral. Então, essas informações, ao serem incorporadas no contexto educacional, no contexto do ensino, esses conhecimentos passam a possibilitar que os estudantes compreendam fenômenos ambientais a partir de evidências que são reais, aproximando ainda mais a ciência da realidade local e regional, dos alunos. Então, a análise de dados climáticos e hidrológicos, por exemplo, vai favorecer o desenvolvimento do raciocínio científico e da interpretação crítica de informações e da compreensão das interações entre a sociedade, clima e recursos naturais, como falei anteriormente, são fatores que estão interligados, não são individuais. Então, além disso, a integração entre pesquisa e ensino estimula abordagens que são interdisciplinares, vai conectar áreas como a geografia, as ciências ambientais, a biologia e a educação ambiental. Então, o conhecimento que é produzido pela pesquisa, ele deixa de permanecer restrito ao meio acadêmico, que só existe no meio acadêmico, no ensino superior, e passa a atuar também como uma ferramenta que é formadora, e vai contribuir para a construção de uma educação que é voltada à sustentabilidade, que é voltada à gestão responsável, ao pensamento crítico, à visão crítica ambiental, a gestão sustentável e responsável da água e a formação de cidadãos mais preparados para os desafios climáticos contemporâneos. Então, a gente destaca também o ensino como uma estratégia de adaptação climática, que ela, a educação, ela se constitui como uma das estratégias que são mais eficazes e duradouras de adaptação às mudanças climáticas, porque ela possibilita a construção de conhecimento, da consciência crítica e da capacidade de tomada de decisão diante dos cenários ambientais cada vez mais complexos. Então, mais do que transmitir informações, o ensino ele promove também a compreensão das relações entre o clima, entre recursos hídricos e sociedade, favorecendo aos indivíduos que eles reconheçam os riscos, interpretem fenômenos ambientais e adotem práticas mais sustentáveis em seu cotidiano, certo? Então, as sociedades que têm acesso à informação científica e à educação ambiental, elas passam a apresentar uma maior capacidade de resposta frente aos eventos extremos, como as secas, as enchentes e as crises hídricas, além de também ter um maior engajamento em políticas públicas e processos que são participativos relacionados à gestão ambiental. Então, o ensino ele entra aí como um fator muito importante para contribuir nesse cenário que visa reduzir vulnerabilidades sociais, fortalece a percepção de risco e estimula atitudes coletivas voltadas à prevenção e adaptação climática. Então, educar sobre recursos hídricos e mudanças climáticas é também preparar comunidades para enfrentar desafios presentes e futuros com a maior resiliência socioambiental, certo? E aqui, para concluir, algumas considerações finais, como a gente observou algumas, as mudanças climáticas já impactam os recursos hídricos brasileiros em diversos setores da sociedade, o que vem trazer cada vez mais à tona a importância do ensino e da educação ambiental, ali sendo trabalhada desde as primeiras séries como ferramentas fundamentais para poder compreender e enfrentar os desafios associados à intensificação desses impactos, né? Eles são impactos potencializados por pressões antrópicas. Então, diante desse cenário, é essencial estratégias integradas de adaptação e mitigação. E, assim, a pesquisa em recursos hídricos e mudanças climáticas, quando articulada ao ensino, amplia o alcance do conhecimento científico, fortalece a educação ambiental e contribui para a construção de uma sociedade mais consciente, participativa e preparada para os desafios climáticos atuais e futuros. E aqui ficam as minhas reflexões. Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar em contato comigo, pelo meio que se mostra aqui na tela. Se quiserem alguma informação, algum trabalho que trate desse tema, posso estar enviando sem nenhum problema. E muito obrigada a todos pela atenção. E bom evento para vocês.